Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Homem que se fez esquecer, de Steven Brakhfeldt. Um homem que se cruzou com várias personalidades da história, muitas muito conhecidas nossas, e mesmo assim fez-se esquecer. Ora, este livro é uma biografia do avô paterno de Steven. Steven é o diretor do grupo Ágias, cá em Portugal, e é belga. E quando o avô paterno morreu, houve alguns cadernos, alguns diários que lhe foram parar à mão, e a verdade é que se ele sempre achou que o avô era uma pessoa muito intransigente, muito fechada, não era particularmente boa pessoa, a verdade é que depois destes cadernos lhe chegarem à mão, ele teve a confirmação de que o avô não era efetivamente boa pessoa. E entenda-se, tinha mesmo muitas coisas muito más, mas que ele ao longo dos anos fez por ser esquecido. E portanto este livro acaba por ser uma recriação da biografia do avô do autor, em que ele vai pegar nas coisas que sempre foram passadas em histórias de família por aí fora e nas coisas que ele foi descobrindo nos diários e acabou por escrever sobre o trajeto do avô neste planeta. E a verdade é que nós temos aqui uma pessoa que acaba por ser fascinante porque não era boa pessoa, efetivamente, mas de vez em quando tinha alguns laivos de coisas que eram boas e que a maior parte das pessoas nem sequer pensava nisso. E portanto, nós temos aqui uma pessoa que é, eu nem quero dizer cinzenta, porque a pessoa não é cinzenta, tem algumas coisas boas, mas a grande maioria é má. E a verdade é que o autor chega à página 170 e qualquer coisa, se não me engano, a dizer até aqui nada do que eu escrevi é efetivamente mau, e portanto eu comecei este livro a dizer o meu avô não era boa pessoa e até agora não disse nada que ele efetivamente, aliás, o meu avô era má pessoa. Isto é a frase de abertura do livro. E portanto o que nós temos aqui? Temos o avô paterno de Steven, que nasceu no seio de uma família judaica e que ao longo da vida dele acabou por se ver envolvido em muitas situações muito más. Ele trabalhou para a máfia italiana, ele esteve a trabalhar como agente duplo durante a Guerra Civil Espanhola, também para palpar um bocadinho de terreno para a Alemanha, e acabou por ser um oficial nazi. E portanto nós estamos a falar de alguém de origem judaica que conseguia esconder tão bem as alianças dele que nenhum dos lados percebeu para que lado é que ele efetivamente virava. E na realidade, eu acho que nem ele sabia para que lado é que virava. Era uma pessoa que simplesmente não conseguia estar quieta e que sempre que havia assim um cheirinho de isto vai dar asneira, ele deixava tudo, largava mulher, filhos para trás e ia se meter mesmo no epicentro de tudo o que ia dar asneira. Além disso, a presença dele na Segunda Guerra Mundial e mesmo durante a Guerra Civil Espanhola causou muitas baixas. Ele era um excelente atirador, inicialmente de arco e flecha, mas depois também com armas de fogo. E portanto nós vamos vendo, à medida que esta história vai avançando, como a escuridão foi agarrando este homem e como ele se foi transformando naquilo que eventualmente o neto conheceu dele. Era uma pessoa que não era propriamente de laços familiares e isso tem uma explicação, acaba por estar aqui. Tem muito a ver com a forma como ele cresceu e com a relação com o próprio pai. E vamos ver aqui também como é que ele chegou ao ponto em que esteve, as várias pessoas que ele foi conhecendo, porque ele vai mencionando pessoas. As duas que estão aqui mencionadas na capa são John Steinbeck e Robert Capa, mas há outras coisas. Há aliás um nome que ele lançou um nome para o ar e eu pensei, não, eu tenho de pesquisar isto. E quando eu fui ver quem era, o meu queixo caiu e acaba por ser uma explicação para algo que anda há décadas sem se saber o que é que aconteceu e que esta pode ser a explicação. Portanto, o autor pegou nestes diários e fez uma blueprint, fez uma passagem do avô por este planeta, pela história, pelas pessoas que o avô foi conhecendo, com quem se cruzou e como ele acabou por se ver envolvido em todas estas coisas de forma ativa. Ele não foi um espectador passivo, ele efetivamente era uma pessoa. Não há forma nenhuma de conseguir defender esta pessoa, apesar de ele ter efetivamente feito coisas boas e de ter ajudado a salvar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo não conseguimos descartar a sensação de que ele só fez isso porque gostava daquelas pessoas em específico e portanto não era porque era boa pessoa ou então tinha alguma coisa a ganhar com isso. É simplesmente fascinante ver
como ele se envolveu em tantas coisas diferentes, com tantas pessoas diferentes, o que é que potenciou isso? E quando tudo efetivamente dá errado, a forma como ele simplesmente se apaga da existência é de ficar de boca aberta. Portanto, para quem tiver ficado curioso com aquilo que eu acabei de dizer, mesmo que não goste de biografias, a verdade é que a maior parte das biografias que nós temos são de pessoas conhecidas, ou então no que está relacionado com guerras, temos pessoas que acabaram por se destacar de alguma maneira e a história foi resgatada do esquecimento. Este aqui nós temos algo que é completamente diferente. É alguém que esteve efetivamente envolvido porque quis estar envolvido e acabou por se querer fazer esquecer e apagar-se da história. Existem várias coisas que nós podemos verificar e eu adoro quando um livro me faz pesquisar, portanto, houve algumas coisas que eu acabei por ir pesquisar, não só aquele nome que apareceu ali do nada, mas outras coisas também, portanto, nós podemos pesquisar situações, pessoas por aí fora e é extremamente interessante, principalmente porque estamos a ver alguém que fez alianças com todos os lados, só porque sim, porque podia, porque era uma pessoa carismática. Mas onde é que estavam efetivamente as alianças dele? Nem nós sabemos, nem ele sabe, nem ele sabia, mais assim. Portanto, se quiserem conhecer a vida de uma espécie de Loki que vê caos e pensa é exatamente ali que eu quero estar, este é um livro que vocês vão gostar de ler. Portanto, para quem gosta de biografias, para quem gosta de conhecer pessoas diferentes, isto está escrito de uma forma bastante literária. O autor acaba por escrever de uma maneira que às vezes quase parece enfabulado, mas ele diz várias vezes, isto é a forma como as histórias eram contadas na nossa família e, portanto, isto é aquilo que eu ouvi a minha vida inteira. E, portanto, para quem gosta desse tipo de histórias, definitivamente vale muito a pena. Eu gostei muito de ler. É, como eu disse, fascinante. É a melhor palavra, porque não dá para ver isto de outra maneira. É incrível como é que alguém consegue ser tão mau, não ter acabado morto, ter vivido uma vida longa e ainda estar a espalhar terror depois de se fazer esquecer, porque lá está, se o próprio neto achava que ele era má pessoa, então aqui tem a prova. Portanto, se alguma das coisas que eu disse foi capaz de vos despertar a curiosidade, então eu diria para irem para este livro sem medo algum, porque vão descobrir alguém, como eu disse, fascinante. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se não tinham ouvido falar, se ele conseguiu passar entre os pingos da chuva como tem passado até agora na história. Deixem-me isso nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!